E aí, povo, tudo bem? Aqui quem fala é Olavo, do seu canal de literatura no YouTube, Olavo Lê. Já peço para você se inscrever no canal para dar aquela fortalecida e a gente continuar produzindo conteúdo de maneira informal sobre literatura. Vamos lá? Então, te convido desde já a pegar a sua chibanca, a sua picareta e descer comigo de vagonete no interior de uma mina de carvão no leste da França. E como nós vamos fazer isso? Através de uma das ferramentas mais fascinantes que tem no mundo, que é a literatura, mais precisamente através desse fascinante livro aqui, Germinal, do Émile Zola. A proposta é falar de uma das escolas literárias através desse livro, que é daquele que é tido como o pai do naturalismo europeu. Bora! Antes disso, é importante esclarecer, não dá para estudar literatura dissociada da conjuntura histórica. Por isso que muitas das vezes a gente parece estar tendo uma aula de história, mas é necessário a gente contextualizar, né? E a escola literária o que é uma escola literária? Antes da gente falar propriamente do naturalismo. É um período de tempo durante o qual predominou um estilo literário, um estilo de escrita. E para a gente situar no tempo, o naturalismo ele ocorreu lá na segunda metade do século XIX e ele, junto de outras duas escolas, que é o realismo e o parnasianismo, vieram para fazer contraposição à escola do romantismo, que pregava, entre outras coisas, a idealização. Onde o romantismo traz idealização da figura humana, o naturalismo e o realismo vão trazer as mazelas, vão trazer a desigualdade social, a crítica social. Onde o romantismo vai trazer a subjetividade, o realismo e o naturalismo vão trazer a objetividade, a materialidade. Mas espera aí, são bem parecidos, eu estou falando aqui, você deve ter percebido. Realismo e naturalismo, porque realmente são escolas literárias que aconteceram simultaneamente, que têm muitas características em comum. Mas onde elas se distinguem? Eu diria que esse é o ponto, inclusive, que é muito explorado, onde elas se distinguem. Por exemplo, eu diria que o principal deles, no realismo, a gente vai ter um foco no indivíduo. Para citar um exemplo aqui brasileiro, José de Alencar, Senhora. O foco era aquela menina, aquela jovem que herdou uma fortuna e compra seu marido. O foco é nessa personagem. Aqui, em Germinal, como na obra naturalista como um todo, o foco é no coletivo. No caso aqui, nos mineiros, nos mineradores que estão lá sendo explorados, estão na miséria. Então esse eu diria que é o ponto principal de diferença entre o realismo e o naturalismo. Vamos passar agora a outras características do naturalismo, a partir dessa obra aqui, que precisa ser contextualizada. Ela foi publicada na segunda metade do século XIX, ela se dá na França, no norte da França, numa conjuntura de revolução industrial, na qual o carvão é a principal fonte de energia para movimentar as máquinas a vapor. Então ainda existem lá muitos mineradores que vão até o fundo das minas, muitas das vezes estão no subterrâneo, para escavar o carvão, para possibilitar essa fonte de energia para as máquinas continuarem a produzir. Esse é o contexto, o panorama geral. Quais as características do naturalismo presentes aqui na obra do Zola? Primeira coisa importante, o choque de classes, né? O choque aqui entre burguesia e proletariado. Esse choque de classes é uma constante nessa época na qual os seus escritores buscavam contrastar com o romantismo. Em um dado momento fica evidente ali os escritores da época que tratavam desse assunto e que são lembrados, né, a todo momento pelo escritor. Aqui a gente vê a influência do Karl Marx, por exemplo. Diz o seguinte: no topo mantinha-se em pé a ideia de Karl Marx, isso no livro. O capital era resultado da expoliação, o trabalho tinha o dever e o direito de reconquistar essa riqueza roubada. Então essa luta aí entre capital e trabalho é uma constante nesse livro. Outra característica marcante do naturalismo, a zoomorfização. O ser humano ele é tido como um animal, muitas das vezes ele é associado a algum animal. E aqui a gente tem uma personagem, que é uma personagem essencial na obra, que nem ser humano mas é animalizada, que é a Mina. A Mina recebe um nome bastante interessante, chamado Voraz. E ela é
comparada a um animal. Em um dado momento, o Zola diz o seguinte: a voraz agora surgia das trevas. Etienne, que ficara absorvido diante do braseiro, aquecendo suas mãos feridas, observou, reconhecendo cada parte da mina. O galpão enegrecido da triagem, a torre do poço, a ampla sala das máquinas de extração, a torreta quadrada de bomba de drenagem, a mina comprimida no fundo de uma cavidade, com suas edificações atarracadas de tijolos escorando sua chaminé como um chifre ameaçador, parecia-lhe ter a malvada aparência de um animal guloso, agachado ali para devorar as pessoas. Então a voraz, a mina, ela tem ali sua ração diária de carne humana. Os trabalhadores se machucavam lá, alguns morriam. Então fica evidente essa zoomorfização, inclusive da própria mina, né? Aqui no Brasil a gente vai ver com a Luiz de Azevedo o cortiço. O cortiço também é comparado a um animal. Em outra passagem, são muitas as passagens, há também, mais uma vez, a figura da mina como animal. Disse o seguinte: só uma coisa ele conseguia entender: o poço engolia os homens, abocanhando 20 ou 30 de uma vez, com a voracidade tal que parecia não senti-los dentro da goela. Então não precisa nem explorar mais. A animalização dos personagens é uma das principais características do movimento naturalista que a gente pode notar aqui também em Émile Zola. Outro ponto, claro, o choque de classes, mas fica evidente o contraste entre a miséria e a opulência. Os trabalhadores, os mineradores estavam passando fome, porque inclusive vão deflagrar uma greve, porque o salário deles é reduzido de maneira mascarada ainda mais, eles começam a passar fome, né? Eles não têm pão para comer, ao passo que as famílias dos burgueses, dos donos das minas, estão comendo de maneira opulenta, sobrando muita comida, ao passo que uns estão passando fome, os outros estão se empanturrando de muita coisa gostosa e sofisticada ao paladar. Então esse é mais um ponto importante. A questão também característica do naturalismo é o determinismo social. Eu diria que esse é um dos pontos principais também dessa escola literária. Os escritores dessa época entendem que o meio produz o homem é o produto do meio. Como os mineiros, os mineradores estavam nesse ambiente degradante de miséria, eles se tornam, do ponto de vista de personalidade, também miseráveis e asquerosos, porque o meio os condicionou assim. Então esse determinismo social é uma característica marcante. E a gente tem também o protagonista, o Etienne, que vai movimentar o interior daquela mina e vai tentar movimentar, formando um sindicato ali. Uma característica também que o autor explora como sendo algo que ele herdou geneticamente, que é da família dele. Ele é um alcoólatra que se torna violento. Então ele vai explorar isso. Então há um determinismo além do social, o homem como produto do meio, há um determinismo biológico, inclusive Darwin é citado. Esse também que era um pensador em voga naquela conjuntura do final do século XIX, segunda metade do século XIX. Essas são as principais características do naturalismo, né? Importante dizer que hoje, atualmente, qual é a nossa escola literária? A gente não tem, porque, como eu disse, a literatura ela é produto do meio, né? Ela é produto do seu tempo. E como hoje nós vivemos uma sociedade muito plural e complexa, não há um único estilo literário vigente. Há uma multiplicidade de estilos, a gente consegue ver nuances, resquícios, inclusive das escolas literárias anteriores, inclusive do naturalismo, mas que não há atualmente uma escola literária predominante. Isso para mim foi interessante eu concluir e entender isso, porque isso faz toda a diferença para a gente entender a literatura mundial como um todo. Então antes a gente tinha as escolas literárias, a gente falou aqui brevemente sobre o naturalismo através da obra do Émile Zola, do Germinal, mas que hoje, atualmente, a gente não tem uma característica predominante, a gente tem uma pluralidade de características, porque a gente vive uma sociedade, como diria Bauman, líquida. A gente é múltiplo, diverso, e seria difícil dizer que existe um estilo literário só. Há muitos concomitantemente. Até mais, e leia o brutal, mas belíssimo Germinal, do francês Émile Zola.